Mesmo que você nunca tenha aberto uma Bíblia, provavelmente já ouviu falar dela como o livro, a Palavra de Deus, completa, perfeita, imutável. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia que você conhece, com seus 66 livros no cânon protestante ou 73 no cânon católico, está longe de contar toda a história? E se eu te dissesse que existem dezenas de livros, evangelhos, cartas e profecias que um dia foram considerados sagrados, mas foram deixados de fora, proibidos, esquecidos ou simplesmente apagados? Hoje vamos explorar os livros perdidos da Bíblia, textos antigos, enigmáticos e, por que não, perigosos. Perigosos porque desafiam o que sabemos, porque trazem visões diferentes de Deus, de Jesus, do céu, do inferno e até do propósito da humanidade. E se esses livros escondessem verdades que nunca deveríamos saber? Antes de tudo, o termo livros perdidos pode ser enganoso. Eles não foram perdidos no sentido literal. Muitos deles foram encontrados, estudados e até traduzidos. O que aconteceu foi algo mais deliberado. Alguns foram excluídos, outros esquecidos com o tempo, e alguns considerados heréticos pelas autoridades religiosas. Mas por quê? A resposta está em uma palavra que talvez você não associe com espiritualidade: política. No início do cristianismo, especialmente nos primeiros 300 anos após a morte de Jesus, havia diversas correntes cristãs competindo entre si. Algumas viam Jesus como divindade pura, outras como um homem iluminado. Algumas defendiam o livre-arbítrio, outras o destino. E, claro, cada grupo tinha seus próprios textos sagrados. Foi somente com o Concílio de Nicéia, em 325 DC, sob o imperador romano Constantino, que começou o processo de unificação doutrinária e, com isso, o pente fino nos textos. Os que se encaixavam na visão oficial ficaram, os outros foram silenciados. Imagine um evangelho que contém dizeres diretos de Jesus, mas com um tom completamente diferente dos evangelhos canônicos. Esse é o Evangelho de Tomé, encontrado em 1945 no Egito, em uma biblioteca escondida conhecida como os Manuscritos de Nag Hammadi. Diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Tomé não narra milagres nem crucificação. Ele traz 114 ensinamentos diretos, muitos deles enigmáticos. O reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor, não em prédios de pedra ou madeira. Esse tipo de ensinamento desafia a estrutura tradicional da igreja institucional. Não há ênfase em dogmas, mas sim em uma jornada interna de iluminação. Será por isso que ele foi deixado de fora? Poucos textos são tão visualmente impressionantes e perturbadores quanto o livro de Enoque. Mencionado brevemente em Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e Deus o levou. Esse personagem misterioso é protagonista de um livro apocalíptico que não aparece em quase nenhuma Bíblia ocidental. No entanto, ele era aceito por cristãos primitivos e ainda faz parte do cânon da Igreja Ortodoxa Etíope. No livro, Enoque é levado aos céus, onde testemunha anjos caindo à terra, acasalando com mulheres humanas e gerando os Nefilins, uma raça de gigantes destruidores. Esse texto não apenas fala de mundos celestiais, mas apresenta um universo complexo de hierarquias angelicais, portais cósmicos e julgamentos divinos. É um livro que expande violentamente a cosmologia da Bíblia. Talvez demais. Maria Madalena aparece nos evangelhos como uma seguidora fiel de Jesus. Mas no Evangelho de Maria, ela é muito mais que isso. Ela é uma líder espiritual, portadora de ensinamentos secretos revelados diretamente por Jesus após a ressurreição. E mais, neste evangelho, Pedro, sim, o apóstolo Pedro, contesta a autoridade dela. Será que o Salvador teria falado com uma mulher em segredo sem que soubéssemos?
Devemos todos mudar nossa maneira de pensar e ouvir ela? Um evangelho onde uma mulher lidera os discípulos? Isso talvez tenha sido perigoso demais para uma igreja patriarcal do século IV. Você já ouviu falar do livro de Apocalipse? Aquele cheio de bestas, trombetas e julgamento final? Mas o que você talvez não conheça é o Apocalipse de Pedro. Este livro descreve o céu e o inferno com detalhes vívidos, quase cinematográficos. Pecadores são punidos com castigos gráficos. Os que cometem adultério, por exemplo, são pendurados pelos cabelos sobre chamas eternas. Esse Apocalipse foi considerado autêntico por muitos cristãos nos primeiros séculos, até ser substituído pelo Apocalipse de João. Talvez ele fosse gráfico demais. Ou talvez, de novo, o problema fosse teológico. O Apocalipse de Pedro sugere que até os condenados poderiam ser salvos no fim, uma ideia que contradiz a noção tradicional de inferno eterno. E se tudo isso fosse parte da Bíblia? Agora pense comigo. E se todos esses livros fossem canonizados? Como seria o cristianismo hoje? Teríamos uma fé mais mística, mais gnóstica, talvez mais inclusiva? Ou mais caótica, com visões conflitantes de Deus? A grande questão é: quem decide o que é inspirado e o que não é? E o que foi perdido com essas escolhas? Os livros proibidos continuam vivos? Mesmo que não estejam na sua Bíblia, esses livros continuam circulando. Estudiosos os analisam. Igrejas alternativas os consideram sagrados. Curiosos, como você, os redescobrem. E talvez seja esse o maior mistério de todos. Aquilo que foi escondido sempre volta à tona. Conclusão: o que eles não querem que você leia, talvez seja o que você mais precisa saber. Os livros perdidos da Bíblia não são apenas textos antigos. Eles são janelas para uma fé plural, um cristianismo pré-dogmático, cheio de perguntas e poucas respostas fáceis. E é exatamente por isso que valem a pena. Porque, às vezes, o que foi esquecido carrega mais verdade do que aquilo que foi preservado. Gostou desse mergulho nos mistérios da fé? Não esqueça de se inscrever, ativar o sino e deixar nos comentários. Qual livro perdido você quer que eu explore no próximo vídeo?